Oi gente, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre radiações. Então, a importância desse assunto, ela reside no fato de que 24 horas por dia, 365 dias por ano, nós estamos expostos aos mais diversos tipos de radiações. Muitas radiações transitam pelo universo e também atingem o nosso planeta. E outras radiações são produzidas artificialmente pelo ser humano. Os mais diversos fins, como o tratamento do câncer, a radioterapia, o desenvolvimento de aparatos de exames de imagem, como a tomografia, radiografia, cozimento de alimentos em forno micro-ondas, então a gente utiliza muito forno micro-ondas, produz radiações, e até mesmo a parte de artefatos nucleares para guerra, bombas atômicas, tá bem? Então, existem diversas explicações dessas radiações e elas são potencialmente infinitas. Existem muitas potencialidades em relação às radiações. Intrinsecamente, essas radiações elas não são nem boas nem ruins, não são anjos nem demônios. Mas sim, as radiações são entidades da natureza, pertencem à natureza, E são ferramentas que sim podem salvar vidas ou matar, Depende do uso que nós humanos vamos dar para essas radiações. Mas afinal, o que são radiações? Radiação, por definição, é todo o processo de emissão de energia, seja ela por ondas ou partículas. Então, radiação é o processo de emissão de energia, seja a emissão de ondas ou seja a emissão de partículas, tá bem? As radiações, elas podem surgir tanto no núcleo quanto na eletrosfera dos átomos, dependendo de onde ocorre o excesso de matéria ou onde ocorre o excesso de energia. As aplicações das radiações, elas são as mais diversas. Elas podem ser utilizadas como método de diagnóstico e tratamento terapêutico, assim como em estudos metabólicos. Quando desejamos conhecer o caminho que uma determinada substância percorre no nosso organismo, Elas podem ser utilizadas como marcadores, como por exemplo, na cintilografia. O Tavinho, meu filho, fez uma cintilografia renal. Então ele, foi administrado o radiofármaco que serviu para marcar uma substância, se ligou nele e marcou toda a função renal dele para a gente ver o quanto do rim, ele tem um rim pélvico e um rim normal. Então, com esse exame foi possível determinar a função renal de cada um dos rins separadamente, tá bem? Então, essa é uma aplicação muito interessante. A gente pode determinar funções metabólicas, funções de tecidos, órgãos, Então, é uma parte muito importante da radiologia e das radiações. Outra aplicação importante é a adaptação radiográfica, a adaptação radioativa, que é, por exemplo, que é aplicado para determinar a idade dos fósseis. E isso é medido através do carbono 14, que é radioativo. Então, tem diversas aplicações. Bom, então, para a gente entender um pouquinho mais, a gente vai falar. O Sol, por exemplo, é um emissor de radiação natural, enquanto as máquinas de raio-x emitem energia eletromagnética de forma artificial. Assim, o processo de radiação ocorre quando há emissão e deslocamento de energia. Nesse caso, a energia ela pode ser deslocada por meio de partículas ou ondas eletromagnéticas. Dessa forma, os exemplos de radiações mais comuns são alfa, beta, gama, raio-x, ultravioleta, luz visível, onda
raios ultravioletas, que são caracterizados por uma série de ondas eletromagnéticas menores que a luz visível. Logo, as radiações são ondas que possuem energia, carga elétrica e magnética. As radiações são classificadas de acordo com a energia que transmitem. Nesse sentido, elas podem ser descritas como ionizantes e não ionizantes. Além disso, dependendo da origem, elas são classificadas como naturais ou artificiais. Neste caso, as radiações ionizantes são subdivididas em alfa, beta e gama. Enquanto isso, as radiações não ionizantes, elas são divididas em infravermelhas, micro-ondas, luz visível, ultravioleta e ondas de rádio. Visto isso, as radiações naturais são aquelas que ocorrem na natureza de forma espontânea, ou seja, não são produzidas por meio da tecnologia. As radiações naturais, elas são encontradas em rochas, sedimentos, E são, explosões solares, explosões estrelares, e essas explosões são denominadas de radiações cósmicas. Já as radiações artificiais são aquelas emitidas por meio de equipamentos elétricos, construídos por seres humanos. Nesse caso, a radiação ocorre por meio de aceleração de partículas como elétrons. Logo, o raio-x se enquadra nessa classificação. Entretanto, as radiações artificiais também podem ser produzidas sem a utilização de equipamentos elétricos. Tá bem? Vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre as radiações ionizantes. Em resumo, as radiações ionizantes, elas ocorrem quando, em contato com o átomo, os orbitais perdem elétrons e se transformam em cátions. Ou seja, um cátion são átomos que possuem pouca quantidade de elétrons. Assim, tornam-se átomos desestabilizados. Dessa forma, ocorre o processo de ionização e excitação dos átomos e moléculas. As radiações ionizantes são classificadas de 3 formas. Radiação alfa, que tem um baixo poder de penetração e apresenta a composição de 2 prótons e 2 nêutrons. A radiação beta, que é composta por 1 elétron. Além disso, possui poder de penetração maior em relação à radiação alfa. Radiação gama ou radiação X, que são classificadas como radiações eletromagnéticas. Nesse caso, elas são diferentes em relação à sua origem. Ou seja, gama é nuclear e raio-x é artificial. Ambas apresentam elevado poder de penetração. Os átomos que pertencem às radiações não ionizantes permanecem estabilizados. Isso porque, em contato com a eletrosfera, o átomo não perde elétrons. Dessa forma, são radiações que não provocam excitação e ionização dos átomos e moléculas. Visto isso, as radiações não ionizantes não provocam modificações na estrutura molecular. Logo, podemos, citar como exemplo as radiações infravermelhos, o micro-ondas, a luz visível, ultravioleta e as ondas de rádio. A radiação infravermelho, por exemplo, possui um comprimento de onda entre 700 nanômetros e 50.000 nanômetros. Por isso, se localiza abaixo do diagrama de energia. Já as radiações de micro-ondas são produzidas de forma artificial por sistemas eletrônicos, que é o exemplo do micro-ondas. De uma forma geral, gente, as radiações, elas podem ser utilizadas em diferentes casos, independente do tipo de origem. Nesse caso, a gente vai citar algumas situações em que a gente utiliza: esterilização de material cirúrgico, esterilização de alimentos industrializados,
Utilização, né, da radioterapia como uma forma de tratamento do câncer. Realização de exames médicos de imagem como mamografia, radiografia, tomografia, tá? Utilização no controle de qualidade e na produção de peças metálicas, principalmente em peças que vão compor, né, a fabricação de aviões. Também é utilizada a radiação para datar os fósseis e artefatos através do carbono 14, tá? Estudo de crescimento de plantas, estudo de comportamento de insetos, tá bem? Então, existem várias utilizações das radiações, ok? Então, a ideia agora, né, dessa aula foi fazer uma pequena introdução sobre o que são as radiações e agora vocês seguem para a atividade de vocês. Um beijo!